Fala galera, estamos começando aqui mais um episódio do Café com Canela Podcast. E hoje nós temos aqui um convidado especial para falar do nosso tema, né? Nosso tema de hoje é timing. E o nosso convidado aqui é Matheus Brandão, né? Para falar um pouquinho dessa questão do timing no automobilismo. É uma pessoa que participou com a gente aí da Escuderia Oficial, trouxe até aqui o manto para representar a equipe. E o cara que entende muito, cara, é apaixonado por automobilismo. Então todo mundo conhece ele, é uma marca muito forte desse cara, gosta que brilha os olhos, né? Dá até gosto de conversar com uma pessoa assim, que gosta, que é apaixonado por uma área, né? E ele veio falar isso um pouquinho pra gente aqui. Se apresenta aí, Brandão, fica à vontade. Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Independentemente do horário de quem estiver assistindo, eu sou o Matheus Brandão e, como ele disse, eu fui um dos integrantes da Escuderia UFSAI, que é um projeto de formação daqui do Departamento de Engenharia Mecânica da UFES. E além disso, eu sou meio fissurado, apaixonado, seja lá o que for, que consiga definir isso que eu sinto pelo motorsport, né? Então é uma área que eu tenho muito apreço, gosto muito quando consigo fazer esses links do automobilismo com os vários temas que estão envolvendo o mercado e etc. Exatamente, né? A ideia é a gente fazer esse link dessa questão do time no automobilismo com o time nos negócios, né? Para você montar um negócio, abrir uma startup, por exemplo, o timing é muito importante. E eu sou o o João tá aí com a gente. O cara que vocês já conhecem já, e o cara que também não entende nada de automobilismo. Vamos tirar as dúvidas. Precisa tanto desse cara aqui. Ele tá aqui para representar, né? A gente também não entendo tanto também, mas assim, tá aqui para representar você aí que fala, caraca, não entendo nada disso. João também vai fazer as mesmas perguntas que você faria. Então, vamos lá pro tema de hoje. E Gabriel, atrás da câmera também. Eu tô aqui atrás da câmera. Gabriel tá ali no apoio hoje, né? No suporte, porque aqui ficaria meio apertadinho. Então ele tá ali no suporte, no audiovisual. Gente, antes de começar, né, o tema de hoje aqui, a gente vai deixar o QR Code aí, tá? Na tela. Para quem tá assistindo através do YouTube, né? Você pode escanear esse QR Code e é uma forma, se você tiver vontade aí de apoiar o nosso projeto de alguma forma, de apoiar aqui o Café com Canela Podcast, escaneie o QR Code aí que você vai ver as formas que você pode fazer isso. Se você for representante de uma empresa, quiser patrocinar ou algo do tipo, é só você escanear o QR Code e você vai ver como você pode estar contribuindo, beleza? Então bora pro tema de hoje, vamos começar aí. Primeiro, cara, para começar, né, eu gostaria de fazer esse link já pra gente ficar com isso bem claro, tá? Qual que é a ideia aqui do nosso papo, que seria assim, para uma empresa, né, qual que é o maior... a maior razão para uma empresa ser bem sucedida, né? Será que seria a equipe, né? Você ter uma equipe muito boa, de pessoas competentes? Será que seria você ter muita grana para investir ali naquele projeto? Ou será que seria você ter um modelo de negócios muito bom? Né? Qual que seria essa razão para fazer com que algumas empresas tenham sucesso e outras empresas fracassem grandiosamente, né? O que vocês acham aí? Cara... tem vários fatores. Eu me surpreendi com essa pesquisa. A gente fez uma breve pesquisa aqui para poder relacionar, né, alguns desses fatores. A gente achou um cara que é especialista no assunto, o cara chamado Bill Gross. Bill Gross, exatamente. Que já fundou várias e várias empresas assim, ao longo da vida. E ele fez uma breve pesquisa para saber qual é esse fator-chave assim, que é muito importante para as startups terem esse sucesso, né? Que importa mais do que esse que você falou de equipe, de gestão. Ou uma ideia também, mirabolante, né, e tal. E o que ele descobriu, João? Conta um pouco pra gente. Tá? Ele descobriu na sua pesquisa, entre vários cases de sucessos e fracassos, assim, 5 breves fatores que são bastante importantes para ter sucesso, que é a ideia, né? A ideia tem que ser boa. Tem vários negócios que têm uma ideia revolucionária, mas aí tem a ideia, não basta só a ideia, tem que ter a execução também. A execução tem um time ali bem volado para poder correr atrás e fazer dar certo. A parte também do founding, né, que ele fala, que é ter dinheiro, ter grana, né? Dinheiro investido para poder... Exatamente. Fazer as coisas darem certo. Tinha mais um fator que era do... Modelo de negócio. Modelo de negócio, exato. Você saber como que vai fazer essa execução, né? Você planejar certinho quais são as etapas que você vai executar até chegar nesse certo ponto e aí conquistar outras coisas. E o que me surpreendeu que foi o timing que ele falou, sabe? Eu pensei, na minha cabeça de empreendedor, assim, ao longo da minha jornada, eu sempre pensei que, caramba, tem um modelo de negócios ali
e uma ideia bem estruturada é o suficiente para um negócio fazer sucesso ali, você executar bem e tal, ter essa consistência, mas eu nunca passou pela minha cabeça que o time era tão importante. E realmente essa pesquisa mostrou que, assim... Eita, tá, tivemos problemas técnicos aqui, mas Vamos enfim. continuar apenas com o áudio, né? Mas Sim. Beleza. Pode continuar. Ele mostrou que o time realmente é muito importante, né, cara? Se você lançar ali um produto certo, com uma ideia boa e um modelo bem estruturado, mas você perder aquele time ali que o mercado necessita com aquela demanda que é necessária, o seu negócio não vai para frente, sabe? É uma coisa que me surpreendeu, assim. Exatamente. Então ele define, né, o Bill Gross define o timing como a única e maior razão para um negócio ser bem sucedido ou não, né? Isso ele tirou com base na análise de várias empresas que tiveram sucesso e outras que fracassaram. Então o timing ele sempre foi o fator determinante. Bem bacana. Então, agora trazendo isso para o mundo do automobilismo, nós estamos curiosos aqui para saber o que o Brandão tem para nos ensinar, né? Cara, a questão do timing, ela é muito impressionante, porque, tipo, assim, de fato, todos os fatores, quando a gente volta para o automobilismo, eles são muito importantes. Você tem que ter a equipe muito bem estruturada, você tem que ter as pessoas certas no momento certo e nas posições corretas, né? Você tem que ter as ideias muito bem estabelecidas. Quando a gente pensa em carro, por exemplo, você tem os conceitos de projeto muito bem estabelecidos, né? Pensando em todas as corridas que vai ter durante o ano, as características de pista. Mas a questão do time, ela entra de uma forma extremamente importante também, porque na Fórmula 1, por exemplo, eu vou usar mais o exemplo da Fórmula 1, sempre tem a questão de mudanças de regulamento, né? E quando acontecem essas mudanças de regulamento técnico, os carros eles mudam completamente, né? Então, do ponto de vista de engenharia, todas as ideias, conceitos também mudam, né? E aí, quando você tem uma equipe muito bem estruturada, muito bem montada, né, na maioria das vezes, essas equipes boas, elas já se aproveitam muito bem e conseguem fazer com que o carro delas, o projeto delas, seja muito bem nascido. E quando você tem um projeto muito bem nascido, aí sim é que esse projeto se torna extremamente vencedor, né? E detalhe, nem sempre você vai ter necessariamente precisar ter um budget absurdo como acontece hoje em dia, né? Há casos e casos, poucos casos, mas há que, tipo, você aproveitar desse timing e você aproveitar das pessoas, né? Você aproveitar dos outros fatores também, e principalmente do timing, para conseguir fazer um carro vencedor. E agora eu vou puxar um pouco para exemplos, né? Por exemplo, em 2009, né, um ex-engenheiro da Fórmula 1, Ross Brown, ele comprou uma equipe, né, que era o restante da Honda, que tinha decidido sair da Fórmula 1. E a compra foi simbólica por $1. Nossa. Simbólica, foi uma compra simbólica por $1. Né? E em 2009 houve uma revolução do ponto de vista aerodinâmico da Fórmula 1. Né? E então, ele tinha um projeto já de carro muito bem estabelecido, já tinha o carro pronto e tudo mais. Mas faltou esses detalhes mais corporativos. Quem ia assumir a equipe, como é que ia ficar? Aconteceu isso. Ele acabou comprando a equipe por $1, né? E depois só acabou custeando as questões mais operacionais durante a temporada. Do ponto de vista de carro, o carro simplesmente ganhou das 7 primeiras corridas, ele ganhou 6. A equipe dele ganhou 6. Que foi o suficiente para um dos pilotos dele ser campeão no final do ano. Já valorizou esse $1 aí, né? Exatamente. Né? E valorizou tanto que no final do ano eles venderam para a Mercedes, que é a atual Mercedes na Fórmula 1, que conseguiu ganhar 8 títulos de construtores, enfim, toda essa série de números de títulos. E o sucesso que ela é hoje é graças a esse momento anteriormente. Né? Então, o time ele acontece muito, do ponto de vista de regulamento, de competição, ele acontece muito isso. E voltando mais agora na prática, durante as corridas, você aproveitar o timing certo, é você saber a oportunidade certa de tomar as decisões corretas de estratégia de corrida, por exemplo. Em que momento eu vou parar? Né? Em que momento eu vou precisar utilizar um pneu tal que tem uma melhor performance? Troca do pneu, né? Exato. Então, a questão do time é muito, mas muito essencial também na Fórmula 1. Automobilismo, a Fórmula 1, né, em especial, trabalha muito com isso. O tempo lá é muito valioso, né, cara? Até porque, Cada milésimo. Até porque
quem chega primeiro, quem chega primeiro é quem chega mais rápido, quem chega mais rápido ganha aí toda... E geralmente a diferença é bem pequena, né, cara? Se você for ver, assim, a Sem duração dúvida. da corrida, né? Você tem Sim, quantas sim. voltas ali? Geralmente Então, são 70. normalmente são 300 quilômetros, aí né, a quantidade Depende de da voltas varia, pista. depende da pista. Entendi. Mas as diferenças, elas são mínimas, coisas Para de... 300 quilômetros, né? Exato, Você ter segundos de diferença ali para você ver como tudo, né? O interessante da Fórmula 1 é isso, né? Como o Brandon colocou aqui, cara, você tem a questão do timing no projeto, então você trazer uma ideia inovadora para você, sei lá, acrescentar uma asa no Sim. carro, fazer uma coisa diferente, né? No timing certo. Né? Inclusive, até mesmo o desenvolvimento dele, o desenvolvimento dos carros, eles é muito bem planejado. Em que momento da temporada que eu vou adotar novas soluções? As soluções que eu desenvolvi em fábrica. Né? Sim. Em que momento, em que pista? Né? Perfeito. Como é que está a minha situação no campeonato? Eu tenho que adotar essas soluções aqui? Né? Sem contar Qual também, é a por exemplo... pontuação, Isso. exatamente, Por exemplo, a troca de motor hoje em dia na Fórmula 1 ela é bem rigorosa. Os pilotos têm que usar 3 motores por ano. Né? E são motores que têm uma performance absurda. Então, o esforço, a exigência deles é muito grande. Então, às vezes, acabam pecando no sentido de confiabilidade. Né? Então, tipo, tem vezes que os pilotos eles acabam queimando esses três motores. Aí precisa trocar para um novo. Quando tem que trocar para um novo, vai tomar penalização. Na maioria das vezes, você tem que largar no fim do grid. Né? Então, a equipe ela precisa pensar qual é o momento que eu vou trocar meu motor e qual é o momento que eu vou, por conta disso, tomar essa penalização. Aí eu tenho que pensar qual é a pista que eu vou escolher para isso. Né? Eu tenho que pensar em uma pista onde o meu carro ele tem o melhor desempenho possível para eu conseguir fazer o maior número de ultrapassagens. Né? Então, tipo, tem toda essa questão envolvendo por trás de você saber tomar as decisões certas nos momentos corretos. Sim, perfeito. E é toda uma sincronia, né, cara? Uma coisa depende da outra. Aí vem essa questão do projeto, depois vem ali a tomada de decisão como equipe, né, no momento da corrida, nessa questão de quando parar para o pit stop, quando trocar pneu e tal, e até o momento da tomada de decisão do piloto, né, que cabe só a ele. Ali do timing certo de fazer a ultrapassagem, de abrir asa, de... Então, cara, é toda uma sincronia e que no final vai dar uma diferença de uma equipe para outra ali numa corrida de 300 km de 3 segundos, 2 segundos. E aí agora eu vou... É sensacional. Exato. Mas aí agora eu vou entrar num buraco um pouco mais embaixo, que são as corridas de longa duração. Né? As 24 horas de Le Mans, por exemplo. É uma corrida onde você tem um dia inteiro de corrida. Né? E houve edições onde a diferença do primeiro para o segundo foi de 13 segundos. Nossa. 13 segundos numa pista de 13 quilômetros. Isso aí é menos de 1 quilômetro de diferença de um para outro. Sim. Né? E, cara, uma corrida onde você tem um equilíbrio absurdo, né? Foi nessa edição, um equilíbrio absurdo. As tomadas de decisões, em alguns momentos, eu cheguei a acompanhar essa corrida, meio que absurdas, entre aspas, né? Piloto que teve que chegar a andar com pneus de pista seca na chuva, enfim, né? Para aproveitar exatamente as oportunidades que aparecem ali no momento e fazer as coisas darem certo até a vitória. Né? Show de bola, cara. Automobilismo. Eu tô impressionado aqui, porque eu não sabia nada disso e assim, é super interessante, velho. É absurdo de quão apaixonante pode ser, né? Essa diferença pequena de segundos, assim. Sim, Como que funciona essa corrida de 24 horas ali? Então, a corrida sem parar nada. Então, a corrida de 24 horas, ela basicamente é uma corrida extremamente clássica, né? As 24 horas de Le Mans. Ela é uma das componentes que o pessoal diz que é a tríplice coroa do automobilismo. Né? E basicamente você tem quatro categorias correndo juntas. Né? São carros protótipos, né? Que são carros que basicamente são de acordo com o regulamento, mas que meio que começa a construção do zero, né? E tem carros GT, né? GT nesse carro são carros que são com base em carros esportivos de rua, né? Então você tem 4 corridas que acontecem ao mesmo tempo. É um tipo de corrida extremamente dinâmico, porque tem carros mais rápidos que ultrapassam mais lento, né? E basicamente você sabe que você está correndo a sua corrida enquanto que outros está correndo a corrida deles. Né? Que legal. Então todo mundo dividindo a mesma pista. E todo mundo dividindo a mesma pista. E só compete da mesma categoria. Exato. Você está competindo com os mesmos. Exatamente. Legal, bacana. Exatamente. E aí, você falando em timing, tem situações extremamente interessantes durante essa corrida. Porque, assim,
como é 24 horas de corrida, cara, é absurdo o nível de exigência dos carros, né? Então, tem muitas equipes que pensam no carro, né? Pensam na fase de desenvolvimento, de conceito de projeto, que já pensam nas manutenções que você tem que fazer durante a corrida, né? Então, por exemplo, nesses carros GT que eu falei, né, os carros mais com base em rua, é comum eles fazerem a troca do sistema de freio na corrida, entende? Então, é um negócio que, tipo, quando eu comecei para prestar atenção, cara, velho, isso aqui, se você for para uma oficina mecânica normal, você faz isso em quase 1 hora, né? 1 hora, meia hora, um tempo relativamente grande, né? E em outros casos, também, aí eu vou voltar a um exemplo da minha marca favorita, que é a Audi, que até Gabriel tá um pouco por dentro, que, tipo, quando eles começaram a competir nessa corrida, no início de 2000, eles chegavam a fazer uma troca do sistema de câmbio do carro, que basicamente ficava na parte traseira, em 5 minutos, né? Então, você tem que abrir tudo, tirar o câmbio, que fica junto com o motor, em 5 minutos. Uma troca que, em outras categorias, ela é muito mais complexa, né? E demanda um tempo muito mais demorado. E você conseguir fazer isso no meio de uma corrida de 24 horas é, de fato, uma forma de amenizar danos quando há, né? Mas também de você otimizar a resolução de problemas quando acontece. Sim, então, é um negócio que são exemplos de time que realmente acabam sendo muito impressionantes, assim. No caso das 24 horas de Le Mans, por exemplo. Sim. É alto rendimento, né, cara? Aquele negócio Exato. ali... pressão lá em cima e todo mundo tem que estar muito sincronizado. Exato, sem dúvida. O pit stop mesmo, cara, se você for parar na rua aí, teu carro estourou o pneu pra você trocar o pneu, cara, aí pega macaco, aí você levanta e tudo. Aí você vê na Fórmula 1 ali, os caras trocam 2, 3 segundos ali, pum, já trocou os 4 pneus, você vai, caraca. Exato. Então realmente é outro padrão. É outro isso patamar. porque lá também, como a gente acabou falando, o tempo, ele é o fator de vitória e derrota, né? Então, de todas as formas possíveis que eles tiverem para conseguir otimizar esse tempo, né, de conseguir ser o mais rápido possível em pista, eles vão atrás, né? Então, por exemplo, no início de 2010, por exemplo, as paradas, nesse mesmo formato que é hoje, era cerca de 4 segundos. Né? 4, 3.8, 3.9, que eram consideradas rápidas já. Hoje em dia, é 2. Então, tipo... Em termos percentuais, os caras conseguiram reduzir o tempo de parada de boxe em 50%. Então, todo tipo de forma que eles têm para conseguir otimizar esse tempo, de ser o mais rápido possível, eles vão atrás. Vão atrás. Gabriel, tô sentindo falta da tua pergunta. Faça aí uma pergunta para o Brandão, né? Porque você tá aí no apoio. Pensa aí, pode pensar aí. Qual que era a senha do seu notebook? Pronto, beleza, ok. Já Então, sei que veio alguma coisa. A senha do meu notebook era e-tron 4, né? E é um sobrenome de um carro, pô. Né? Só que basicamente é uma pessoa. Não, é porque assim, né? Esse sobrenome, no caso, sobrenome por quê? Porque ele se refere a 2 tecnologias que esse carro ele tinha, né? Era um carro de Le Mans, né? Que ele, é lindo, velho. É um carro fora de série. Foi o que me fez me apaixonar muito mais pelo motorsport, foi aquele carro, velho. Porque, tipo, inclusive foi esse que ganhou a corrida de 24 horas com 13 segundos de vantagem, né? Aí a versão do ano seguinte dele foi essa, e-tron 4, porque ele era um carro a diesel, um carro de corrida a diesel, com motor elétrico, então ele é um carro híbrido. Por isso o e-tron. E-tron hoje é a marca de carros elétricos da Audi, né? É o sloganzinho, o logo, né? Entendi. A nomenclatura linha, que eles... Né? Isso, a linha. A linha de... Isso. Né? E 4, que esse sistema ele funcionava no eixo dianteiro do carro. Agora então, a pergunta que não quer calar, não. A gente 4x4. tem que trazer essa polêmica aqui pro podcast. O momento da polêmica. Qual é melhor? A linha da e-tron, da Audi, ou a Tesla de Elon Musk? O carro da Alfessar. Rapaz, pergunta, a gente não tem carro elétrico, não entra na mesma categoria, não. A gente compete em outra categoria. Pergunta delicada. Qual é melhor? Qual é a opinião do Brandão em relação a isso? Um Tesla ou um e-tron? O que você preferiria? Cara, os e-trons são mais... Ele dirige sozinho? e-tron ou é e-cron? Não, e-tron, com T. Com T, e-tron. É porque meu T e meu TR é muito parecido. Não, mas é por isso.
Mas eu prefiro o Zetron porque... porque eles já tem uma história muito grande por trás, né? É uma tecnologia que vem se desenvolvendo há muito tempo. É mais paixonito, eu não vou mentir. Tipo aqueles de Harley. Agora, é inegável a capacidade... Aquele amor de infância, né? É inegável a capacidade que a Tesla teve de desenvolver os carros elétricos e principalmente com tanta tecnologia em tão pouco tempo. Realmente eu acho que é um exemplo claro de startup, né, do meio automotivo. Sem dúvida alguma que o que o Musk fez com a Tesla é simplesmente absurdo. Inclusive, leva em consideração o time, né? Porque foi na época que tava essa ascensão dos carros elétricos. Sim, sem ele dúvida. lançou e, putz, foi um Sem estouro. dúvida, sem dúvida. Então, Então, tipo, no caso da Audi, quando ele lançou a R18, ainda estava caminhando a tecnologia híbrida, não era nem elétrica ainda, né? Ainda estava caminhando, engateando, né? E logo em seguida a Tesla chegou, meu amigo. Sim, e o que me deixa impressionado com esses caras, né, empreendedores aí como o Elon Musk, cara, é a habilidade deles de prever, né, cara? Os caras parece que eles têm a linha do tempo na cabeça deles muito claro, sabe? Por exemplo, agora ele tá trabalhando com... Essa informação. Informação, né? Big Data. E eles estão trabalhando, eles estão trabalhando agora, por exemplo, com a SpaceX, né, cara? O cara tá trabalhando agora para enviar o homem para Marte, sabe? O cara, não para, velho. Tem um documentário dele muito bom na Netflix, quando eles colocaram a primeira sonda espacial lá, né? Mandaram para a estação espacial, né? Um foguete e tal. Depois o foguete retornou ainda, né? O foguete, aquela história de foguete não tem ré. Rapaz, caiu por terra, que o Musk conseguiu fazer o foguete com ré, pousou lá, né? E o mesmo que foi, voltou. Muito top, velho. Eu costumo até brincar com isso. Rapaz, foguete não tem ré, Elon Musk brincando. Acabou, Mas o que o cara faz... Explodiram. Pois, é o jeito, né, cara? É o jeito pra você conseguir chegar, né? Não basta você ter a ideia, né? Você tem que ter equipe muito boa também, o timing certo, né? E é isso, você erra. Mesmo assim, mesmo quando você tem tudo, muitas vezes você erra. E é normal, você só não pode Faz desistir. parte do processo de desenvolvimento, na verdade. Tudo é assim. Exatamente. O Thomas Edison não descobriu a luz de primeira, não. O cara fez experimento e tentou, mas ele acreditava. Então, aí eu volto a uma outra parada que acontece muito na Fórmula 1. Tipo, o quanto de tempo que a galera... Tem a questão do time, obviamente, mas tipo, até chegar a tal ponto, você nunca vai ver uma equipe nova ganhando corridas logo de cara. Entende? Você tem uma construção extremamente trabalhosa, árdua antes de se chegar no triunfo, né? Por exemplo, a Mercedes, ela começou, antes de tantos títulos seguidos, ela apanhou muito em 2000, 2011, 2012 e 2013. Então, o projeto dela até ela ser campeã foi de 4 anos apanhando para no 5º ano ela conseguir ganhar. Faz parte, né? Então, faz parte, exatamente. Que aí entra no desenvolvimento de metodologias, de escolher as pessoas certas, né? E com certeza. Do timing. Voltando... Uma pergunta. Tem aqueles dois conceitos de tempo, né? Que o Roger já falou comigo, que é o Cronos e o Kairos. Conceitos mitológicos gregos. Sim. Daí o Cronos seria a parte cronológica, o tempo que realmente acontece. E o Kairos é o tempo percebido. Quando você está numa corrida dessa, que você está bem concentrado, o tempo passa mais rápido ou mais devagar para você? Depende muito da situação. Depende muito da situação. Se ele estiver perdendo... Pronto, aí eu vou voltar. Eu vou voltar pro... Eu quero passar logo eu vou voltar pro automobilismo virtual. Acho que vai muito disso. Porque assim, tipo, quando você Fala um pouco da tua experiência do automobilismo virtual para introduzir um pouco. Então, automobilismo virtual, basicamente, é você aproveitar de simuladores, né, com base em consoles. O cara é bom, já assisti corrida dele. Videogames ou PC, né, que consegue simular muito bem a situação real, né. Você não consegue, por exemplo, simular um jogador jogando futebol com um controle. Mas você consegue desenvolver, sentir as sensações do carro, o comportamento do carro e também a sensação de disputa, de corridas, né, através dos simuladores. Né? Não é à toa que hoje em dia os simuladores, né, obviamente que a gente tem que considerar os graus, né, que muita gente utiliza como forma de preparação para o real. Né? Então, e aí, sobre isso aí, o que é que acontece no automobilismo virtual? Quando eu estou correndo, por exemplo. Quando eu vejo que eu estou numa situação onde eu não sou líder, por exemplo, eu estou em segundo, mas que eu estou chegando no primeiro, né? Só que não chegando rápido o suficiente. E aí,
basicamente você realmente percebe que é uma corrida contra o tempo, porque você está chegando no primeiro, mas A corrida tá acabando. a corrida está acabando. Exatamente. Aí o né? tempo passa rápido. Poxa. E aí quando você percebe... Agora o primeiro tá percebendo o tempo demorando. Exato. Caraca, essa corrida não acaba. Exatamente. Cadê o... Aí o entra final? dessa outra Exatamente, forma. tenho Né? percebido. Aí, quando isso acontece, cara, você tem que manter o máximo de concentração possível, por exemplo. Porque, tipo, você meio que se perde no tempo e, às vezes, qualquer perda de concentração, a depender da situação, você pode cometer um erro. E quando você comete erro, Pode você perde custar a tempo. corrida. Perde tempo, se distancia do primeiro. E aí, É. vai nessa bola de Sim. neve. Né? Mas legal, muito bacana trazer essa ideia do tempo, né? Isso daí é uma coisa que eu acho que todo mundo percebe, né, intuitivamente ali, que dependendo da tua concentração ali, num determinado momento, Sim. o tempo parece que passa diferente, cara. Não é a mesma coisa. Quando você tá ali fazendo uma prova e aí você tem que terminar logo e já tá o tempo. É complicado, cara. Agora, na questão da concentração, de fato isso acontece. Quando você está muito concentrado, independentemente do nível de pressão, né? Você está lá, você está com um ritmo confortável, mas você está tão bem confortável que você está concentrado, fazendo o seu, né? Meio que quase um mindfulness, né? Assim, mais ou menos. Aí, entendo. cara, passa muito rápido. É. Por exemplo, esse final de semana agora eu fiz uma corrida de 4 horas e foi, tipo, assim, que passou, entende? O kart, né? Oi? Foi o kart que vocês estavam? Não, foi no virtual, essa. Uhum. Foi uma corrida de 4 horas. Começou por volta das 8, foi terminar meia-noite, por aí. E aí, cara, passou muito rápido. Ganhou ou muito perdeu? Ganhei. Aí sim. Puxa, é bom. Ganhei. Show de bola. Cara, agora só trazer aquele link que eu tava fazendo, né, do empreendedorismo. Elon Musk, ele é um cara diferenciado, né? Isso é inegável, o cara que tem essa noção do tempo, né? Da questão da evolução humana mesmo, o cara que já tem, assim, na mente tudo muito bem claro. A gente passou de novo por um problema técnico aí, mas vamos manter o áudio só para finalizar aqui o raciocínio. Beleza, né, cara? Esse cara é um cara diferenciado. Né? E ele consegue prever o que vai acontecer e com isso ele traz a solução dele no momento certo, no momento adequado, né? Tem isso. Mas tem situações que o timing, ele é puro acaso. Né? Uma situação bem próxima da gente aqui é a pandemia, por exemplo. Né? Ninguém previa, assim, tinha gente que pensava sobre a pandemia, mas acho que pouca gente no mundo tinha essa percepção. E a pandemia, né, ela foi determinante, um divisor de águas, né, que ela beneficiou alguns tipos de negócios, né, e ela também prejudicou outros tipos. Então, assim, nessa questão aí, você tem que contar um pouco com a sorte. Então, o timing, às vezes, ele é sorte também, né? Isso é um ponto importante da gente perceber. Por exemplo, tem uma empresa aqui de Aracaju mesmo, né? Inclusive, depois, se quiser patrocinar a gente aí, que eu vou falar o nome aqui. A Biotech, né? Que é uma empresa que fabrica EPIs da área da saúde, né? Máscara, tem muita gente conhece. Ela é daqui de Sergipe, tá? E ela surgiu um pouquinho antes da pandemia, essa empresa, né? Um laboratório pequeno ali para construir, né? Uma fábrica pequena para fazer essas máscaras, luva, touca, né? Tudo para hospitais. E, cara, logo em seguida surgiu a pandemia. Então, assim, a empresa, cara, ela cresceu 5 vezes. Ela fechou contrato com vários hospitais grandes aqui da região e do Brasil inteiro, né? Porque foi uma demanda muito grande durante a pandemia. Então, cara, o dono da empresa ali, ele não previa, né, o Covid, não previa a pandemia, mas ele deu sorte. Ele montou o negócio no timing certo. E conseguiu, né? Hoje a empresa está bem maior e tal, tem vários contratos importantes. Por outro lado, né, lá perto de casa, tem no condomínio, né, tem uma pracinha que um pouquinho antes da pandemia, né, foi em 2020 que começou a pandemia, lá para janeiro, eu vi um cara montou um trailer lá, né? Todo empolgado, né? Ele e o sócio lá montando o trailer, ajeitando tudo. Que aqui a gente vai tirar todo esse mato que tem aqui, vamos colocar as mesas aqui. Eu passei, né, para perguntar o que seria e tal. Ele me explicou todo empolgado, né? Vendo o cara ali com aquela vontade e tal. Aí eu falei, pô, que bacana, cara. Legal, vai ter um negócio perto de casa aqui. Vou vir depois com a minha esposa, né, para comer e tal. Aí, logo, um pouquinho tempo depois, né, começou a pandemia. Então, assim, fechou tudo, né? Você vê que, entendeu? Aí o cara teve que quebrou, basicamente. Aí agora o trailer tá lá, abandonado até hoje. Então, ele teve azar nessa questão do timing. Não foi uma coisa que dava para prever, mas é uma coisa que acontece. Então, às vezes, o timing, ele também vai muito disso. E é engraçado, tipo, você falou em pandemia, a Fórmula 1 também teve uma situação bem interessante nesse período, né? Eles iam ter uma mudança de regulamento. A mudança de regulamento que eles tiveram esse ano seria no ano passado, né?
E aí ela acabou não acontecendo porque em 2020, de fato, a quarentena ela foi mundial, basicamente, né? Foi. E a Fórmula 1 ela decidiu que o regulamento de 2020 seria o mesmo em 2021. Então as equipes basicamente iriam utilizar o mesmo carro. Né? Teve umas pequenas mudanças, né, que mudou um pouco a hierarquia das forças, né? Quem era mais rápido, quem não era. Mas enfim, basicamente os carros eram os mesmos, né? E a redução de custo nisso foi considerável a ponto de não fazer com que as equipes lá falissem. Só que, por outro lado, aconteceu um contraste muito interessante, né? Em 2020, a Mercedes foi campeã incontestável e com o carro que até hoje é considerado o mais rápido da história, né? Mais rápido da história no sentido de ser realmente muito rápido. Velocidade de curva, principalmente velocidade de curva, tempo de voltas, né? Mas aí veio em 2021 e a Mercedes começou a ter muitos problemas a ponto de perderem o título de pilotos no final do ano, né? E o interessante foi exatamente isso, porque tipo, era basicamente os mesmos carros, os mesmos regulamentos. Mas, por outro lado, teve essa pequena mudança que a outra equipe, a Red Bull, conseguiu se aproveitar muito bem para conseguir, ao menos, beliscar um dos títulos, né? Tem o título de pilotos de equipes, mas o de pilotos eles ainda conseguiram pegar, né? Com o Max Verstappen. E o link foi interessante porque, tipo, do nada eles estavam dominando tudo, mas no ano seguinte, onde as coisas eram quase as mesmas, né? Com poucas mudanças, eles não conseguiram ter o mesmo rendimento, né? Então, é um paralelo assim que ficou muito marcante do ponto de vista do automobilismo na Fórmula 1, no caso. Você vê como essa pandemia afetou todos os setores, né? Sim, afetou e todos. E aí é meio assim, você não sabe exatamente o que ela vai beneficiar, o que ela não vai. Exato. E é isso, é contar com a sorte, né, cara? E ali foi um período bastante turbulento, né, para muita gente. Sim, sem muita dúvida. gente teve uma ascensão, outras tiveram. E também tem a questão da adaptabilidade, a adaptação, né, cara, ao cenário. Isso é uma coisa muito importante. O Flávio Augusto, inclusive, é uma pessoa que fala muito disso, né? Um empreendedor que a gente admira bastante. Então ele fala muito disso, porque, por exemplo, a Wise Up, né, a escola de inglês dele, a maioria da operação era presencial, as escolas presenciais. Chegou a pandemia, teve que fechar tudo. Aí o que ele fez? Desenvolveu a plataforma Wise Up Online. Então essa plataforma fez com que os alunos migrassem, né, para a plataforma online e tal. A UFES também acabou tendo que fazer isso, como muitas outras instituições. E aí o que aconteceu? Durante a pandemia, a empresa dele cresceu mais ainda. Entendeu? Teve um crescimento mais acelerado do que antes. Então você também tem que ter o timing de tomar decisão, né, para poder se adaptar às condições. Você analisar bem o cenário. Tempo de reação, boa. Você analisar bem o cenário e tomar as decisões corretas, né? Perfeito. Isso é extremamente importante, sim. E aí eu volto novamente para a Fórmula 1 esse ano. Tipo, a Red Bull ano passado conseguiu esse título de pilotos e muita gente achava que eles não iriam ter o mesmo rendimento esse ano. Entende? Porque o esforço, principalmente financeiro, em cima do título do ano passado, né, em cima da campanha para conseguir o título, foi absurdo, né? Só que aí, mais uma vez, vem a questão do timing. O timing teve uma mudança extremamente absurda no sentido de regulamento, né? E as equipes precisavam projetar um carro completamente diferente. A vantagem é que, no corpo técnico deles, eles têm nada mais, nada menos que o projetista mais bem sucedido da Fórmula 1, que é o Adrian Newey. E o cara foi, até então, de todos os corpos técnicos das equipes, até onde eu sei, era o único que trabalhou com um dos conceitos aerodinâmicos que a Fórmula 1 adotou esse ano, que é o efeito solo. Né? Então, a partir disso, eles conseguiram ter um carro muito bem nascido, a ponto de até atualmente estarem disputando os 2 campeonatos, estarem liderando com muito mais folga do que o ano passado. Né? Então, tipo, do nada, foram campeões ano passado com muito esforço e todo mundo achando que poderia não acontecer a mesma coisa, mas aí vem eles da mesma forma e entregam muito mais do que se esperava. Então, entender o ambiente que eles estão vivendo, né, cara, e se adaptar. Exato. E aí entregar algo ainda melhor. Exato, então, exatamente. Tipo, esse ponto, cara, ele traz uma reflexão que é muito importante, né?
imagina, cara, quando você tá numa situação adversa, né? Quando surge alguma coisa como um contexto de pandemia ou qualquer coisa que desestabiliza, né? Todo o ecossistema que você tá inserido. Se você for parar para ficar reclamando, se murmurando, ai, que as coisas não estão dando certo e tal, você só tá perdendo o seu tempo. Então você pode perder o timing certo, né? De Sim. tomar a decisão e de se adaptar. É. Então isso é uma coisa assim, reclamar não resolve o problema, cara. Exato. O que resolve o problema é você agir, você entender, né? E agir, atuar. exato. Então isso é uma coisa que, na Fórmula 1, imagina, se o pneu furou lá e tal, aconteceu algum problema com o carro. Imagina se a equipe toda foi entrar naquela, ai Naquele meu Deus, e desespero, agora? A gente vai perder a corrida. O mais engraçado é que isso. o mais engraçado é que o único que fica emocionalmente abalado é o piloto. Mas é o único que acaba não resolvendo o problema ali. A equipe a equipe é que acaba resolvendo o problema para ele. Então, mas ele no caso tem que se manter equilibrado para fazer chegar o mais rápido possível quando ele equilibrado, precisa parar no pit stop lá ou para encostar o carro ali num lugar seguro, esperar chegar a equipe. Então assim, de qualquer forma você tem que manter, né? O que importa é resolver o problema. Você não tem tempo para reclamar, cara. Não tem tempo. O problema todo mundo tem e sempre vai ter, né? Não tem estabilidade, é assim mesmo que funciona, as coisas mudam e você tem que ter o time para se adaptar. Tem que buscar resolver para pegar o time certo e resolver o quanto antes para poder... Pensar em realmente solucionar o problema. Isso, exatamente, esse é o foco. Até mesmo quando tá tudo dando errado ali, digamos, você não tá fazendo nada ali, tá numa situação que você não pode fazer nada ali para poder continuar um certo projeto, mas você tem que estar ali. O Paulo Augusto fala muito sobre isso, a gente adora esse cara, né? Cita direto. De você estar sempre a todos os ouvidos, tipo, o que tá acontecendo, tá inserido ali, de olho nas oportunidades e tal, para ter esse tempo de reação, nesse time ali, porque se você perder, cara, sei lá, vai ver uma oportunidade de talvez uma oportunidade perdida, né? De um negócio... Exato, você não fica atento, né? Perde alguma coisa, exatamente. Exatamente. Mas show de bola, cara. Sabia que o Brandão vai dar um curso? É mesmo, eu vou fazer... Faz um merchan aí, cara. Merchandising, momento merchandising. Então, eu vou fazer um curso sobre... Curso de imersão ao motorsport. Né? Basicamente, vai ser dia 27, no sábado, pela manhã, das 8 às 12. O objetivo do curso 27 de agosto? De agosto, isso. O objetivo do curso é apresentar o contexto do motorsport, né? E principalmente do ponto de vista de engenharia, né? Tanto olhando o funcionamento das equipes, a própria ideia das competições em si. Então, bacana. Basicamente o curso ele vai ter realmente esse intuito de apresentar para a comunidade acadêmica da UFES o motorsport. Show de bola, vai ser pela universidade mesmo? Vai ser, as inscrições inclusive é via SIGA. Aí vai ser nesse dia, de 8 às 12, preparando material, conversando com a galera massa. Onde a pessoa... Como faz para se inscrever? Como que faz? Onde então, a pessoa pode saber pelo mais? SIGA, né? Você vai lá em ações de extensão, inscrições online, e tá lá naquela lista que aparece com as várias atividades de extensão. Show. Você também está divulgando isso na sua rede social pessoal? Eu estou utilizando. Então fala teu arroba aí. Meu arroba Brandão, só que no final é um 0, Brandão Mateus, né? Dois underlines Mateus. Brandão Mateus, colocou Gabriel, lá, aparece. Dá pra colocar ali, Gabriel coloca na descrição. Então, é porque é a mesma ID que eu utilizo no virtual, é por isso que eu fiz o link, né? E as inscrições estão sendo via SIGA, né? Então vai ser 4 horas aí de muito automobilismo. Muito automobilismo. Então vamos falar. Quem gosta, cara. Falar de Mercedes, falar de Audi, falar das categorias. Se o pelo site também quiser conhecer falar mais. com o Roger ou o Brandão que eles arrumam. Com certeza. Não sei, a inscrição do processo seletivo está aberta ainda? Não. Fechou. O processo seletivo da escuderia, como eles estão em processo de finalização do carro para participar da competição, né, tá meio corrido, mas acho que depois da competição geralmente abre, ou no máximo no início do próximo ano devem estar abrindo. Beleza. Né? A competição agora em agosto, né? A escuderia vai lá participar da Fórmula SAI. Estão lutando lá muito em São Paulo, né? Estão lutando muito para participar, para finalizar o carro. Tá um esforço descomunal, nem sei que palavra, muito forte. Eu sei qual que é esse esforço. Então, exatamente. Não dá nem para ter palavra. Isso, exato. E aí, muito provavelmente, espero muito que eles consigam levar o carro, representar a universidade e o estado lá, né? E aí, falando do curso, né, só para terminar, é mais realmente essa imersão, sem contar também que abordar um pouco do ponto de vista dos outros cursos, né?
mostrar como é que funciona o motorsport e as formas de atuação de um engenheiro de materiais, engenheiro químico, enfim. Mecânico. Abrir isso, engenheiro mecânico Acho que também, você puxa a sardinha pro nosso lado sem também, dúvida, né? obviamente engenheiro mecânico, então tipo, é realmente um curso de imersão para toda a comunidade acadêmica da E é UF. presencial, né? Presencial. Show. Vai ser onde? Graças Qual a Deus, lugar? presencial. Você Vai já tem essa ser ideia? na didática. Eita, peraí, agora eu esqueci. Vai ser na Não, didática 5, sala 8, se não me Ah, engano. tá, beleza, numa sala no- de aula, é, entendi, isso, beleza, é. numa sala. Na sala de Mas tá aula. lá no Cigar, né? Se a pessoa for se inscrever, ela vai conseguir pegar todas Por as favor, informações. vá lá, que vai ser massa. Vai ser da hora. massa. Quem gosta, É. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui por hoje no nosso episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente deu o nosso melhor aqui para trazer informação para vocês, né? E espero que também vocês contribuam aí com a gente. Valeu. Vamos continuar. Mais De novo, problemas técnicos. Problemas técnicos. Não acontece. Gabriel tá indo. Faz parte, né, pessoal? Faz parte. É, exato. Mas é isso, né? Se vocês gostaram aí, deixa o gostei de vocês, tá? No vídeo. Deixa também um comentário aí, deixa uma sugestão de episódio do que vocês querem ver por aqui. Vai contribuir bastante com o nosso trabalho, com o nosso projeto, tá? E mais uma vez, se você quiser contribuir aqui com o projeto de alguma forma, o QR Code vai estar aí na tela aqui no final do vídeo, tá? Só escanear o QR Code, você vai ver as formas com que você pode estar contribuindo. Se você for uma empresa, quiser patrocinar, a gente também tem esses espaços aqui para você, tá? É o espaço publicitário, então fique à vontade para entrar em contato. Beleza? Beleza, galera, obrigado por assistir, né, por ouvir também. Desculpa aí pelos detalhes técnicos, mas acontece. Papo super interessante com o Brandão, obrigado por ter Muito vindo. obrigado. cara. Obrigado, Brandão. Obrigado pela cara. presença aqui. Eu que agradeço. Quando eu tava conversando com o Gabriel, eu quero ir. Eu gosto de bater papo assim, falar de automobilismo também. Então, Brilhozão desse vídeo. então quando eu tiver a oportunidade, pode deixar que vou. E, cara, foi sensacional, foi muito show de bola. Show de bola. Eu que agradeço pela atenção, pelo empenho de vocês. Imagina, E tamo junto. quando puder, eu quero voltar, viu? Já volta vou logo avisando. E, enfim, velho, sucesso, É isso aí. todo sucesso do mundo pra Show vocês. de bola. É isso aí. Valeu. Vamos lá tomar um cafezinho agora. Agora eu quero café. Valeu, bora pra foto aqui.